Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade de nós encontrarmos Deus, querido, encontrarmos uma resposta dele para as nossas vidas, construirmos algo que vem realmente do mundo espiritual benigno, para que, através da construção dessa resposta, nós possamos dar alguma continuidade de vida, construir respostas, soluções, melhor dizendo, nesse plano existencial, material, de maneira mais poderosa, com uma duração a médio e longo prazo, de maneira mais convergente, concisa, de uma maneira mais poderosa realmente, para que a gente possa sair, querido, dessas respostas muito rápidas, que resolvem apenas as consequências, e depois, logo depois, vem o problema, ele vem maior ainda nas nossas vidas. Não, Deus não quer isso para nós. Ele quer que a resposta que a gente dê, ou seja, a solução que a gente construa para os problemas que nós estamos vivendo, que seja realmente a médio e longo prazo, definitiva, que mude realmente a nossa vida. E uma resposta, uma solução que é construída nesses termos, que ela tem peso realmente para resolver as causas dos problemas em nossas vidas, ela sempre vem do mundo espiritual benigno, aonde Deus está, aonde a nossa alma imortal está. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você como libertar-nos dessa mente, querido, desse mundo pequeno, material, efêmero. Nós falamos sobre lidar com a verdade na semana passada, que é a única forma de nós desenharmos o caminho, construirmos o caminho que vai levar a gente, a nossa alma verdadeiramente imortal, ao nosso espírito, e de lá nós teremos livre acesso ao Pai. E agora eu quero dar uma outra sugestão para você, para que nós possamos verdadeiramente sair deste mundo físico simplesmente, querido, e começar a pensar naquilo que está para além desse mundo físico, aonde vamos encontrar resposta que este mundo não pode dar. Lembre-se, logo na primeira ministração dessa série eu falei, muitas pessoas estão adoecendo emocionalmente, é um número exacerbado no nosso Brasil principalmente. Se você for colocar no Google o número de doenças emocionais, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tudo isso que vem destruindo o emocional do nosso querido povo brasileiro, que você vai ver que é um número exacerbado, é algo grande demais, é muitas pessoas vivendo isso, passando por isso. E uma das respostas, um dos motivos que isso acontece é a desconexão com o mundo espiritual. Existem respostas, soluções para as nossas vidas que precisam ser construídas, que não estão nesse plano existencial, nesse plano físico, materialista, efêmero e passageiro, que está para além de nós, no mundo transcendente, aonde nós também estamos como almas imortais, um ato irrevogável de amor de Deus para essa terra, queridos. Então nós precisamos acessar, voltar a acessar, quebrar e romper com esse tecido de ilusão que o diabo criou e que o sistema do mundo sustenta e que é tão atrativo à nossa carne, e voltar a acessar não a religião, entenda, mas acessar o mundo espiritual que você é, que transcende essa vida, que lida com a eternidade, que lida com perguntas muito mais profundas dentro de nós. E para isso nós temos que quebrar alguns circuitos que se tornam fechados demais dentro dos nossos corações. E circuito fechado, ele vem, esse termo circuito fechado, ele vem da eletrônica. Porque na eletrônica, os equipamentos eletrônicos, eles têm um circuito fechado para que eles possam desenvolver as mesmas operações sempre. Então entra lá pela fonte a energia, a energia elétrica, e sempre faz o mesmo percurso para que este equipamento possa funcionar. Em se tratando de equipamentos eletrônicos, da tecnologia, o circuito fechado é muito bom. Mas, querido, quando se trata das nossas vidas, nós não somos equipamentos eletrônicos ainda. Que muitas pessoas nos comparem a computadores ou coisa parecida, querendo diminuir o tamanho do ser humano. Nem de longe nós deveríamos ser comparados a computador, a parte de informática. Não tem nada a ver, querido, porque nós somos muito mais transcendentes do que um simples
em mísero computador, você está muito para além de tudo aquilo que o ser humano pode criar, e nós precisamos entender que o circuito fechado para nós, ou seja, aquilo que tem uma fonte de alimentação e que sempre desenvolve os mesmos tipos de resposta, o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de caminho, que também dá os mesmos tipos de problemas, os mesmos tipos de dificuldades, não são para nós. E para que a gente possa acessar o mundo espiritual benigno, nós precisamos romper com tudo aquilo que as pessoas têm vivido, que os circuitos fechados têm desenvolvido em nossas vidas, querido. Nós precisamos entender que essas mesmas operações que a gente vem fazendo, elas estão não resolvendo o problema, só nos dando um caminho paliativo, talvez. Mas a grande verdade é que, como consequência de tudo isso, o nosso interior tem sido extremamente prejudicado, vivendo esses circuitos fechados, vivendo dentro da caixa, como as pessoas falam, dentro das prisões que os pensamentos nos colocam, que as emoções nos colocam, que o mundo ele impõe sobre as nossas vidas, procurando objetivos que são vazios em si mesmos, que não tem propósito verdadeiramente, vivendo para consumir apenas, deixando uma grande parte importante da nossa vida para trás, deixando realmente uma grande parte da nossa vida na indiferença, que é o mundo espiritual benigno, que é justamente a nossa alma imortal, que é a transcendência com a qual nós fomos criados por Deus, querido. E nós precisamos acessar para que a nossa vida seja, como diz lá em João 10:10, plena, completa em Jesus. Nossa vida que é completa em Jesus não é essa vida carnal, não é essa vida física simplesmente. E quando eu falo vida física, também é a sua mente, querido. Essa mente física que nós usamos para fazer as operações do dia a dia. Não é isso. O que vai viver uma vida plena em Deus é a nossa alma. É a nossa alma que foi salva. Jesus ele morreu na cruz para salvar a nossa alma, a nossa vida interior verdadeira. E nós precisamos, para acessar, quebrar algumas coisas que o mundo fala, alguns circuitos fechados que ele tem colocado sobre a nossa vida, algumas formas de pensar, deixar aquilo de lado e, com a ajuda de Deus, fazer um caminho de abertura dentro dessa jaula que mantém a gente dentro desse mundo efêmero, para que a gente possa acessar, querido, tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E como o diabo, o inimigo de nossas almas, usa ou constrói ou desenvolve para nos manter dentro de circuitos fechados, querido, dentro da nossa vida, de alguma área pela qual a gente está passando, ele tem algumas das suas estratégias. Uma delas é o medo, querido. Outra dela é fazer com que a pessoa perca o seu valor, transportando o seu valor para outras coisas em sua vida. Outra coisa é que a pessoa comece a imaginar, a pensar, a aceitar que ela está sozinha dentro desse problema, dessa adversidade, dessa vida pela qual ela está passando. Uma pessoa que vive pelo medo, que vive, queridos, ansiosa pela perca da sua visão ou do seu valor, uma pessoa que acha que está sozinha, essa pessoa, ela vai cada dia mais ficar dentro de uma prisão do mundo material. E essa prisão vai se fechar diante dela verdadeiramente, de maneira que ela não vai conseguir sair daquilo, sair das suas preocupações diárias, sair daquilo que o mundo material está mandando ela correr atrás, vivendo uma vida negativa, uma vida onde não se encontra caminhos para sair daquilo que realmente importa, vivendo por aquilo que é urgente, sempre patinando em sua vida, não tendo o sentido de continuidade, sempre vivendo pelos momentos, e isso vai deteriorando a nossa vida interior, isso vai deteriorando a nossa vida como seres humanos, como pessoas maravilhosas que Deus criou à sua imagem, à sua semelhança. E para isso, eu quero usar a história de Gideão, que está lá em Juízes, no capítulo 6.
Se você dá uma lida lá no capítulo 6, você vai entender um pouquinho sobre como estava Gideão dentro de um circuito fechado e o que Deus fez para libertar ele desse circuito fechado e colocar ele de uma pessoa que estava presa como um grande libertador do seu povo. Eu vou usar apenas um versículo nessa ministração nossa, mas nos nossos devocionais de segunda, de sexta, melhor dizendo, de amanhã, sexta-feira, segunda e quarta-feira, vão estar lá cada um deles com um versículo falando justamente sobre este valor importante que Deus quer trazer para as nossas vidas e que é a força que nós precisamos para quebrar os circuitos fechados em nossa existência e acessar o mundo da nossa alma imortal e consequentemente o nosso Senhor que está ali. Está escrito lá em Juízes capítulo 6 o versículo 15, Gideão falando, tá? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Este é o circuito fechado que Gideão estava. Então ele tinha essa mentira com ele, de alguma forma essa mentira tinha entrado dentro do seu coração, e essa mentira, ela alimentava e retroalimentava a sua alma, a sua verdade interior, de maneira que ele não conseguia se libertar disso. Todas as vezes que ele pensava em algo diferente, esse circuito fechado startava o seu processo e ele então entendia que não podia sair daquilo. Sempre eu sou menor, eu estou na tribo menor, eu estou menor da casa do meu pai, eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo. Então tudo isso, querido, é sempre um iniciar da fonte que alimenta e vai passando por tudo isso em nossas vidas, e a gente sempre vai dando as mesmas justificativas para continuar com a vida parada. No caso de Gideão aqui, a gente consegue identificar que o medo, que a baixa autoestima na sua vida, que o fato de ele achar que estava sozinho, isso fazia com que o circuito fechado, isso era a fonte que alimentava o circuito dentro do seu coração, de maneira que qualquer pensamento positivo de transformar aquela realidade que ele estava vivendo sempre era abafado pelo iniciar e o continuar desse circuito. Então ele alimenta e retroalimenta esse circuito fechado na vida de Gideão, e ele acaba paralisado em sua vida. E quando Deus chega ali, querido, ele então identifica a fonte de Gideão e pelo qual ele está passando. E é o medo, é o baixo estima, é o Senhor, é o fato de ele achar que está sozinho. E Deus começa então a trabalhar, se você vai ver nos outros versículos que se seguem, Deus começa a trabalhar justamente para sanar esses problemas em sua vida. Ele fala, por exemplo, para que Gideão ele fala para Gideão curar a sua visão de quê? De si mesmo, de resgatar o seu valor. Queridos, para que a gente quebre os circuitos fechados em nossa vida, para que a gente acesse o mundo espiritual que nós somos e, consequentemente, nós consigamos encontrar Deus e uma outra proposta de vida que Ele tenha, que o seu reino tenha para as nossas vidas, nós precisamos curar a nossa visão, entender que existe um mundo que transcende tudo aquilo que o mundo material está me propondo, tudo aquilo que as adversidades estão me mostrando, tudo aquilo que esse mundo coloca a minha visão, a minha cabeça sempre olhando para baixo, para o meu umbigo. Eu tenho que entender que existe um mundo que transcende, a eternidade transcende tudo isso, para que eu possa acessar a cura da visão, a identificação do valor na nossa vida. Você tem que entender que você tem mais valor do que qualquer coisa que está acontecendo dentro da sua vida, querido, que isso é apenas um momento e não resume a sua história. Outra coisa que nós temos que resgatar é a nossa força, querido. Você percebe que no versículo número 14 o Senhor fala que vai nessa tua força para Gideão,
Ou seja, parecia que ele estava sem força nenhuma. E não dá para entender Deus falando, vai nessa tua força, depois de toda a negatividade que Gideão falou para ele, né? Parece que ele realmente não tinha, que tinha que vir de fora, mas não. Deus já depositou uma força dentro de nós e nós precisamos fazer uso dela. E também, que é mais importante, saber que Deus está conosco. Ninguém quebra um circuito fechado, um circuito negativo fechado em sua vida, sem saber que Deus é o maior interessado em que você saia das prisões, que o mundo efêmero e passageiro colocou você, querido, que o diabo, que o sistema do mundo te empurrou para isso. Se hoje você está vivendo de cabeça baixa, sempre achando que as resoluções são impossíveis para os problemas que você está vivendo, procurando coisas que na verdade quando você conquista te deixa vazio, sempre com uma carga muito grande sobre os seus ombros, achando, queridos, que a vida emocional sua está completamente destruída, não tem como recuperar os seus relacionamentos. Eu tenho que te dizer, você está andando com medo, você está com baixo autoestima, você está, querido, entendendo a vida de maneira independente, está solitário nessa carreira, nesse caminhar, mas você precisa saber que Deus está com você. E quando essa verdade é implantada dentro do nosso coração, através do seu espírito, muitas coisas começam a acontecer, inclusive o resgate da nossa fé, da nossa esperança, da vontade de viver e o acesso, importantíssimo, o acesso à nossa alma imortal, querido, ao nosso espírito, a nossa parte espiritual, que vai nos linkar, nos conectar com Deus e com as respostas eternas que Ele tem para nós. Por isso, saiba que Deus está com você em todos os momentos. Fortaleça isso na sua vida e quebre os circuitos fechados, negativos, que estão trazendo tanta desesperança para alguma área da sua vida, e que Deus abençoe a sua vida e a sua família.